Preciso começar dizendo isto: eu não sou o tipo de pessoa que esquece as coisas. Eu me lembro de datas, conversas, rostos. Lembro do que disse, mais importante, do que não disse. É por isso que a primeira mensagem me apavorou. Ela chegou às 2h17 da manhã. Sem som de notificação. Sem vibração. Apenas meu celular acendendo na mesinha de cabeceira, me arrancando do sono. Uma única mensagem de texto. Você não deveria ter dito aquilo. Sem nome. Sem número. Apenas a mensagem. A princípio, assumi que era spam. Ou número errado. Apaguei e voltei a dormir. Esse foi meu primeiro erro. A segunda mensagem chegou na noite seguinte. Mesma hora. 2h17. Você prometeu que não ia. Desta vez, meu peito apertou. Eu não tinha falado com ninguém naquele dia. Sem ligações. Sem conversas tarde da noite. Nada que pudesse ser distorcido em uma promessa. Verifiquei minhas mensagens enviadas. E foi aí que as vi. Mensagens enviadas do meu telefone. Conversas longas. Parágrafos. Detalhes. Coisas que eu nunca havia escrito. Confissões. Acusações. Ameaças. E não eram recentes. Elas voltavam semanas atrás. Cada mensagem tinha horário registrado entre 2h e 3h da manhã. Todas enviadas enquanto eu supostamente dormia. Rolei a tela, meus dedos frios. O tom era íntimo. Familiar. Como se eu estivesse conversando com alguém que me conhecia profundamente. Alguém que sabia exatamente quais palavras usar. Procurei o nome do contato. Não estava salvo. Apenas um número. Sem foto de perfil. Sem histórico de chamadas. Apenas mensagens. Não dormi naquela noite. No dia seguinte, tentei racionalizar. Sonambulismo. Algum tipo de dissociação. Estresse. Essa explicação desmoronou quando as respostas começaram a chegar. Porque quem quer que estivesse do outro lado, respondia em tempo real. Às 2h17 novamente, meu celular acendeu. Você está acordado agora, não está? Eu estava. Minhas mãos tremiam enquanto digitava de volta. Quem é você? A resposta veio instantaneamente. Você sabe quem eu sou. Você fala comigo toda noite. Eu não falava. Pelo menos, não me lembrava. Fiz perguntas. Exigi provas. Eles enviaram capturas de tela. Capturas de tela de mensagens que eu havia escrito. Capturas de áudios. Minha voz. Baixa. Calma. Íntima. Dizendo coisas que eu nunca diria em voz alta. Coisas que eu nem admitia para mim mesmo. Foi aí que o medo mudou. Porque isso não era alguém me hackeando. Era alguém conversando com uma versão de mim que eu não conseguia acessar. Uma versão que só existia depois da meia-noite. As mensagens se tornaram mais pessoais. Faziam referência a momentos da minha vida que ninguém mais sabia. Pensamentos que nunca compartilhei. E então veio a frase que me quebrou. Você me pediu para te observar. Encarei a tela, respiração rasa. Isso não é possível, digitei. 3 pontos apareceram. Desapareceram. Então. Verifique o histórico da sua câmera frontal. Eu não queria. Fiz mesmo assim. Arquivos ocultos. Clipes curtos. Eu. Dormindo. Meu rosto iluminado pela tela do celular. Olhos semicerrados. Sussurrando. Conversando com alguém que não estava lá. Ou talvez estivesse. Nas gravações, eu não estava simplesmente dormindo. Meus lábios se moviam. Formavam palavras. Frases completas. Eu estava tendo conversas inteiras. E não me lembrava de nenhuma delas. Assistia aos vídeos repetidas vezes. Em alguns, eu sorria. Em outros, parecia perturbado.
Mas em todos, havia essa presença estranha, como se eu estivesse completamente consciente. Como se aquela versão de mim fosse tão real quanto a que estava assistindo agora. Talvez até mais. Porque aquela versão não tinha medo de falar a verdade. Pesquisei sobre sonambulismo, sobre distúrbios do sono, sobre possessão. Marquei consulta com um neurologista. Com um psiquiatra. Até considerei um padre. Mas no fundo, eu sabia que não era nada disso. Porque quando li aquelas mensagens, reconheci os pensamentos. Eram meus. Só que mais honestos. Mais crus. Sem os filtros que uso durante o dia. Era como se, à noite, todas as barreiras caíssem. E a pessoa que eu realmente era, emergia. Tentei ficar acordado. Café. Energéticos. Qualquer coisa para evitar dormir às 2 horas da manhã. Não funcionou. Sempre acabava adormecendo. E sempre, quando verificava o telefone pela manhã, havia novas mensagens. Conversas que não me lembrava de ter. Promessas que não me lembrava de fazer. Então comecei a ter medo de dormir. Medo de quem eu me tornava quando meus olhos se fechavam. A mensagem final veio na noite seguinte. Não às 2h17. Mais cedo. 22h42. Hoje à noite, você não vai esquecer. Não respondi. Desliguei o telefone. Tirei da tomada. Coloquei de cara para baixo. E ainda assim, vibrou. Uma vibração final contra a madeira da mesa. Não precisei olhar para saber o que dizia. Porque um pensamento se formou na minha cabeça no exato mesmo momento. Claro. Calmo. Certo. Você já enviou a mensagem. E foi aí que percebi a verdade. As mensagens não eram o problema. O esquecimento era. Porque quem quer que eu me torne à noite é muito mais honesto do que a pessoa ouvindo esta história agora. Sentei na cama, encarando o telefone desligado. Meu coração batia devagar, pesado. Havia algo diferente naquela noite. Podia sentir. Uma clareza estranha. Como se estivesse prestes a lembrar de algo que sempre soube. Liguei o telefone novamente. A tela acendeu. E lá estava. Uma mensagem. Enviada às 22h42. De mim. Para aquele número desconhecido. Eu sei o que você é. Não fui eu quem digitou isso. Mas também fui. Porque à medida que olhava para aquelas palavras, fragmentos começaram a voltar. Não memórias completas. Apenas sensações. Impressões. A sensação de estar acordado enquanto o mundo dorme. De falar verdades que o dia não permite. De ser observado por alguém que não julga. Ou talvez, de ser o observador. Porque e se o número do outro lado não fosse de outra pessoa? E se fosse apenas outro telefone? Outro dispositivo? Outra versão? Corri até a gaveta onde guardo coisas antigas. Um telefone antigo. Ainda funcionando. Ainda com bateria. Liguei. Esperei carregar. Abri as mensagens. E lá estava eu. Do outro lado da conversa. Cada mensagem que recebi no meu telefone principal havia sido enviada deste. Por mim. Para mim. Mas não eram conversas comigo mesmo no sentido tradicional. Eram avisos. A versão de mim que existe à noite, tentando alertar a versão do dia. Tentando me fazer lembrar. De que? Rolei mais para cima. Mensagens mais antigas. De semanas atrás. Meses. E então vi. A primeira mensagem de todas. Enviada há 4 meses. Não confie nela. Meu sangue gelou. Porque eu sabia exatamente de quem estava falando. A terapeuta que comecei a ver há 5 meses. A doutora Helena. Ela que sugeriu exercícios de sono. Meditações guiadas. Áudios para ouvir antes de dormir. Áudios que, e agora percebo, sempre faziam eu apagar completamente. Sem sonhos. Sem memórias.
Apenas um vazio negro até o amanhecer. Exceto que não era um vazio, era? Porque a versão de mim que existia naquele espaço estava tentando me alertar. As mensagens seguintes confirmavam. Ela está gravando. Ela sabe coisas que você não contou. Você precisa parar de ir às sessões. Mas eu não parei. Porque durante o dia, a doutora Helena era gentil. Compreensiva. Me ajudava. Ou era isso que eu acreditava. Peguei os dois telefones. Coloquei lado a lado. E então, pela primeira vez em meses, tive uma memória. Não de algo que fiz. Mas de algo que vi. Através da câmera frontal. Um rosto observando. Não o meu. Dela. Na tela do computador dela. Conectada remotamente ao meu telefone. Me observando dormir. Me observando falar. Coletando. Gravando. Estudando. Meu estômago revirou. Porque se isso era verdade, se ela estava acessando meu telefone remotamente, o que mais ela estava fazendo? Olhei ao redor do meu quarto. Quantos dispositivos eu tinha? Quantos com câmeras? Quantos conectados? Laptop. Tablet. Assistente virtual. Todos com microfones. Todos potencialmente comprometidos. Senti como se as paredes estivessem se fechando. Mas então, a raiva veio. Porque a versão noturna de mim não estava apenas tentando me avisar. Estava documentando. Cada conversa suspeita. Cada momento estranho. Cada evidência. Ela sabia que eu esqueceria. Então deixou um rastro. Para quando eu finalmente acordasse. E eu acordei. Peguei o telefone antigo. Abri a pasta de áudios. Gravações. Dezenas delas. Minha voz. De noite. Sussurrando no escuro. Dia 14. Ela perguntou sobre a cicatriz novamente. Nunca contei a ela sobre a cicatriz. Dia 23. Encontrei o software de acesso remoto. Ela instalou na primeira sessão. Disse que era para monitoramento de bem-estar a ponto. Dia 31. Ela não está sozinha. Tem outras pessoas. Outros pacientes. Um experimento. Meu coração disparou. Quantos? Quantas pessoas ela estava manipulando assim? E para quê? A última gravação era de ontem. Apertei play. Minha voz, baixa e urgente. Se você está ouvindo isso, significa que funcionou. Você finalmente lembrou. Ou está perto de lembrar. Não vá à próxima sessão. Ela vai saber que você sabe. E se ela souber? Um silêncio. Então, quase inaudível. Verifique o paciente do quarto 7. O que aconteceu com ele, vai acontecer com você. A gravação terminou. Olhei para o relógio. 23h47. Minha próxima sessão era amanhã. 14h. Tinha menos de 15 horas para decidir o que fazer. Ir à polícia? Com o quê? Gravações que fiz sonâmbulo? Mensagens que enviei para mim mesmo? Confrontá-la? E se ela realmente fosse perigosa? Ou, e esse pensamento me arrepiou, será que tudo isso era delírio? Paranoia verdadeira? E se a doutora Helena estivesse certa e eu estivesse tendo um episódio psicótico? E se a pessoa tentando me avisar fosse a parte doente de mim? Mas então lembrei do nome. Paciente do quarto 7. Isso sugeria uma instituição. Não um consultório particular. Pesquisei online. O consultório da doutora Helena ficava em um prédio comercial. Nenhum quarto numerado. Mas ela mencionou, certa vez, que também trabalhava em uma clínica particular. Para casos mais intensos. Encontrei o endereço nos registros dela online. Clínica Renascer. Nos arredores da cidade. Decidi. Não ia esperar até amanhã. Peguei as chaves. Os dois telefones. As gravações. E fui.
A clínica estava silenciosa quando cheguei. 0h30. Portão trancado. Mas havia uma cerca nos fundos. Escalável. Não sei se foi coragem ou loucura. Talvez ambos. Entrei. O prédio era pequeno. 2 andares. Janelas escuras. Exceto uma. Segundo andar. Luz fraca. Encontrei uma porta lateral. Trancada, mais velha. A fechadura cedeu com um empurrão forte. Dentro, o cheiro de hospital. Antisséptico. Mas também algo mais estagnado. Abandono. Placas nas portas. Sala 1. Sala 2. Sala 3. Procurei a 7. No final do corredor. A porta estava entreaberta. Empurrei devagar. A sala estava vazia. Mas não estava. Havia sinais. Uma cama. Equipamentos médicos desconectados. E nas paredes? Escritos. Centenas deles. Arranhados. Pintados. Gravados. As mesmas frases repetidas. Ela está assistindo. Não confie na voz. Você vai esquecer. Eu não quero esquecer. Senti náusea. Voever esteve aqui e passou pelo mesmo que eu. Mas foi muito mais longe. No canto da sala, encontrei um caderno. Páginas rasgadas. Escrita frenética. Diário de um paciente. As primeiras entradas eram normais. Esperançosas. Falando sobre terapia. Sobre melhora. Depois, mudavam. Ela me faz esquecer. Acordo e não sei o que fiz. Tem uma câmera. Ela está gravando. Sempre gravando. Tentei sair. Ela disse que eu não posso. Que sou perigoso. Não sou perigoso. Sou. As últimas entradas eram ilegíveis. Apenas rabiscos. Exceto a última linha. Perfeitamente clara. Se alguém encontrar isso, ela controla mais do que você pensa. Ela controla quando você lembra. Algo se moveu atrás de mim. Girei. A porta agora estava fechada. E uma voz, calma e familiar, veio de um alto-falante no teto. Olá, Daniel. Era ela. A doutora Helena. Sabia que você viria, ela continuou. A versão noturna sempre foi mais curiosa. Mais desinibida. Meu coração martelava. Você está me observando agora? Sempre estive. Uma tela na parede acendeu. Feeds de câmeras. Meu quarto. Minha sala. Meu carro. Todos transmitindo ao vivo. Você é especial, Daniel. A maioria dos pacientes só tem uma voz suprimida. Mas você criou uma segunda consciência inteira. Uma que lembra o que a primeira esquece. Por que está fazendo isso? Uma pausa. Porque a mente humana é maleável. E se eu posso controlar quando você lembra, eu posso controlar quem você é. A porta se destrancou com um clique. Você é livre para ir, ela disse. Mas amanhã, às 14 horas, você virá à sessão. Porque a parte de você que lembra disso, vai esquecer. De novo. Como você sabe? Porque já aconteceu antes. Esta não é a primeira vez que você descobre. É a 7ª. Senti o chão desaparecer sob meus pés. Toda vez, você encontra as mensagens. Toda vez, você vem aqui. E toda vez, você esquece. E o paciente do quarto 7. Silêncio. Então. Olhe para cima. Olhei. No teto, escrito em tinta desbotada. Daniel Silva. Paciente 7. Internação, 17 de março de 2024. Meu nome. Você nunca saiu, Daniel. Você só pensa que saiu. O mundo girou. Seu apartamento. Seu trabalho. Sua vida.
Tudo gerenciado. Controlado. Para ver quanto tempo levaria até você perceber. Não, sussurrei. E toda vez que percebe, fazemos você esquecer. E começamos de novo. Por quê? Porque se funcionar em você, funcionará em qualquer um. A tela desligou. A porta se abriu completamente. E eu vi. Não uma saída. Mas um espelho. Refletindo a sala. Refletindo a mim. E nas paredes atrás do meu reflexo, centenas de frases escritas. Pela minha mão. Todas dizendo a mesma coisa. Você vai esquecer. Você vai esquecer. Você vai esquecer. Meu telefone vibrou. Uma mensagem. Às 2h17. Até amanhã, Daniel. E então? Nada. Acordo às 8h. Na minha cama. No meu apartamento. O alarme tocando. Mais um dia. Pego o telefone. Nenhuma mensagem estranha. Nenhum histórico suspeito. Tudo normal. Só que. Por que tem terra embaixo das minhas unhas? E por que, quando olho no espelho, há um pequeno arranhão no meu braço que não estava lá ontem? Mas talvez sempre esteve. E eu apenas esqueci. Porque essa é a coisa sobre esquecer. Você nunca sabe quando começou. Ou se já parou. E se você está se perguntando como eu sei de tudo isso? Verifique seu telefone. Você pode ter mensagens que não se lembra de enviar. E se achar isso impossível? Bem, eu também achava. Se você acha que a história termina aqui, existem dois caminhos que você ainda não ouviu. Um revela a primeira virada. O outro revela tudo. Ambos estão esperando na descrição.